Olá, mi nombre es Mirnara. Yo y mis compañeras, Dainara y Herciane, vamos a hablar un poco sobre la historia de la biología molecular. Nosotros sabemos que la biología estudia los seres vivos, ¿no? Bien, la biología molecular ela es una rama de la biología que estudia las interacciones, la función y la estructura de los genes a nivel molecular. A biologia molecular ela está estreitamente relacionada com a bioquímica porque as interações genéticas têm lugar em los níveis de átomos e moléculas. Tem esse nome devido à necessidade de diferenciá-las de outras ramas da genética, como a genética poblacional, evolutiva, entre outras, já que o enfoque da biologia molecular está em compreender e estudar os processos de replicação, transcrição, tradução, suas regulações e seus possíveis erros e características. Esta área da biologia ela pode considerar-se nova em comparação com outras áreas. E sua fundação ela se remota a uns 100 anos. A história da biologia molecular ela implica muitas histórias e todas elas se encontram entrelaçadas, né? Seria muito difícil prestar atenção a todos os elementos que tiveram um impacto em la ciência. Por esta razão, este capítulo considera só alguns dos eventos que impactaram significativamente o desarrollo da biologia molecular. Então, vemos agora um pouco da história do descobrimento de seu pilar principal, que é o ADN, e como o ser humano se deu conta de que era o material hereditário que transmite nossas características através das gerações. Vamos falar um pouco sobre os principais responsáveis, né? Os científicos da biologia molecular. Vamos começar com Charles Darwin, que era um naturalista que propôs a teoria da evolução biológica por seleção natural. Darwin definiu a evolução como descendência com modificação. A ideia de que as espécies cambiam a lo largo do tempo dão origem a novas espécies e compartem a um ancestro comum. Elas preservam as características mais favoráveis de um organismo como consequência de um câmbio em la sequência de ADN, que é o que se conhece como a mutação. Gregor Mendel ele é conhecido como o padre da genética. Ele realizou experimentos em guisantes, onde tinham distintos colores, de um lado amarelo, de outro verde. Ele queria buscar a razão do porquê eram de colores diferentes e com isto pude identificar uma característica importante que é o fenotipo, né, que são características físicas externas. E as leis de herência são as leis de Mendel, né, que são 3. E a primeira lei fala do princípio da uniformidade. Quando se cruzam dos indivíduos de raça pura, os híbridos resultantes são todos iguais. A segunda lei é o princípio da segregação, que certos indivíduos são capazes de transmitir um carácter aunque ellos não se manifestem. E a terceira lei é o princípio de la combinação independente, né? Ao cruzar vários caracteres, cada um deles se transmite de maneira independente. Até hoje, suas leis seguem sendo a base de todos os estudos genéticos
en la actualidad. Friedrich Nietzsche. Ele foi um científico cuya investigações lo levaram a descobrir os fatores determinantes para a identificação de ADN através de aislamento de moléculas ricas em fosfato, identificando o que hoje se conhece como o ácido nucleico. Nietzsche, ele era um estudante de medicina, e ele, em um laboratório, começou a analisar os restos de pus de los desechos quirúrgicos, aislando os núcleos de los glóbulos blancos e extraindo uma substância ácida e cargada de fósforo, e a la que denominou nucleína. Hoje sabemos que esta substância é a nucleoproteína. Os estudos de Nietzsche jugaram um papel muito importante em la biologia molecular, que abriu as portas a numerosas pruebas e experimentos que realizaram várias personalidades diferentes. Mais adelante, Cossel, ele demonstrou que a nucleína de Nietzsche continha proteínas e moléculas básicas ricas em nitrógenos, que hoje essas moléculas elas se conhecem como bases nitrógenas. Thomas Hunt Morgan, ele demonstrou que os cromossomas são portadores de los genes. Hunt observou uma mosca com uma mutação estranha e ela chamou de ojos blancos. Lo cruzou e toda a descendência desta cruza resultou ter os ojos rojos. Decidiu então tomar a um par de hijas moscas e cruzá-las entre si. Se surpreendeu a observar que entre as moscas nietas havia machos com os ojos blancos. Então, Hunter propôs a herência ligada ao sexo, que é decir que a existência de caracteres ligados ao cromossoma sexual X de la hembra, de las hembras. Posteriormente a isto, ele encontrou outras características que se heredavam da mesma maneira. Conforme avançaram suas investigações, encontraram mais genes que estavam associados com o cromossoma sexual e mais encontraram fatores que estavam localizados nos cromossomas 1, 2 e 3. Isto implicou necessariamente pensar que havia uma relação entre a transmissão de los cromossomas e a aparição de certos caracteres. Os genes eles eram transmitidos ao mesmo tempo que o cromossoma, de tal forma que certos fatores contenidos em los cromossomas dariam um padrão de herência em el que os genes que se encontravam em cada um deles funcionavam como um grupo de ligamento. Assim, se associaram por primeira vez os cromossomas com os genes e se determinou que estes últimos se comportavam de acordo com o comportamento de los cromossomas durante a meiose. Esto é o que hoje se conhece como a teoria cromossômica de la herência. Frederick Griffith. Griffith ele descobriu o princípio transformante, que hoje se conhece como ADN. Ele investigava uma vacuna para prevenir a pneumonia. E para isso ele usou cepas de pneumococo,
né? Ele utilizou 2 cepas, a cepa R, que é não virulenta, carecia de cápsula e em meio de cultivo tinha aparência rugosa. Quando se injetava em ratones, estes viviam, já que não causava pneumonia. E a cepa S, que é virulenta, possui a cápsula em, em meio de cultivo tinha aparência lisa. Quando se injetava em ratones, estes morriam de pneumonia. Depois desta segunda etapa do experimento, na terceira etapa ele usou novamente as cepas em raton, pero antes de aplicar ele o calientou e este calentamento ocasionou a perda da cápsula que existia em la cepa S. E ao aplicar em raton, ele viveu. A quarta etapa, em outro raton, ele aplicou a vacuna com a cepa S, também calentada, e a cepa R, que resultou em la morte do raton. Em seus experimentos, Griffith concluiu que uma substância presente na cepa S pode cambiar ou transformar a cepa R em uma cepa S. E este cambio é heredado por las seguintes generaciones de bacterias. E foi a esto que le chamou de princípio transformante. Mais adelante, outros científicos concluíram que o princípio transformante era o ADN. William Thomas ele foi um físico e biólogo molecular que realizou estudos pioneiros sobre a difração de raios X e em moléculas biológicas. Seu trabalho sobre a queratina proporcionou a base para o descobrimento la hélice alfa. Ele também estudou a estrutura do ADN e deu o primeiro passo em la elucidação de sua estrutura. William foi incapaz de proponer a estrutura correta do ADN a partir de seus dados rudimentários, pero inspirou outros científicos que utilizaram de seus dados hasta se identificar a estrutura do ADN. William foi o primeiro científico em autodenominar-se biólogo molecular e ele marcou o nascimento da biologia molecular como uma área de conhecimento independente. Boa noite, eu vou falar sobre George Hells Bindley e Edward Laurin Tanto. Eles implicaram em exponer o morro, que foi o neurospora, caça a raio-x e com isso causando as mutações. E eles também tinham como objetivo originar indivíduos mutantes que eram incapazes de sintetizar determinados compostos. E também esses organismos defeituosos, eles sobreviviam se adequados, que demonstravam que os indivíduos mutantes tinham afetado um gene e que isso impedia a formação de uma enzima, na qual ela permitia a formação do composto e também de demonstrar que essas mutações elas causavam câmbios nas enzimas, que eram especificadas e implicadas em las rutas metabólicas. Oswald Theodore Avery Cole MacLeod e Michael Niscart. Eles fizeram uma série de experimentos que com isso eles usaram cepas de bactéria pneumococo, no qual causava pneumonia.
E os pneumococos, eles crescem em o corpo hóspede, pero como outros tipos de bactérias que também podem crescer em superfícies sólidas ou líquidas. Eu vou falar sobre o Erwin Chargaff. Ele foi um que analisou as bases nitrogenadas do ADN que em diferentes formas de vidas e com isso concluiu que a quantidade de purinas sempre se encontrava em proporções iguais à das de primidinas, que contrariamente ao proposto por Phoebus Levenes, e com isso a proporção, era igual em todas as células dos indivíduos de uma espécie dada, pero eles variavam, de uma espécie ou outra. Depois de cuidadosos experimentos, Chargaff descobriu 2 regras que ajudaram no descobrimento de la double hélice do ADN. Vou falar agora sobre Alfred Hershey e Martha Chase. Ela foi uma que realizou experimentos, que era para confirmar que o ADN é a base de material genético e não de proteínas. E também é o que se denominou também o experimento de Hershey-Chase, que lá na existência do ADN, eles haviam sido conhecidos por biólogos desde 1869. E naquela época se havia suposto que eram as proteínas na qual eles portavam a formação que determinava a herência. E é isso. Agora eu vou falar sobre Rosalind Franklin. Ela foi uma química e cristalógrafa britânica. Os seus trabalhos com imagens por difração de raio-x ajudaram muito ela no progresso de campos diversos e foram a difração de raio-x, no qual ela trabalhava, foi uma chave muito importante para revelar a estrutura de los carbonos e o grafito. Assim também como o ARN e vários vírus, que na maior transcendência teve sua importância para a compreensão de estrutura do ADN. E graças à fotografia 51 que ela fez, teve um profundo impacto nos avanços científicos da genética. E sua investigação sobre a estrutura do carbono e de los vírus foram reconhecidos em vidas. Agora eu vou falar sobre James Dewey Vashon e Francis Warren Coppoton Crick, que ele foi um físico, biólogo molecular e também neurocientífico britânico. Ele foi um que descobriu certemente a estrutura molecular de los ácidos, que é o desoxibonucleicos, que é também o ADN, e sua importância para a transferência de informações na matéria viva. E é isso sobre ele, Agora eu vou falar sobre... E é isso. Era moderna de la biologia molecular. La estrutura do ADN é um dos descobrimentos essenciais da vida e marcou o início da biologia molecular moderna. O ADN dirige sua própria replicação e sua transcrição para formar o ARNA. O ARNA é traduzido em aminoácido para formar sua proteína. Matthew Staley Melson e Franklin Staley. Matthew Staley Melson foi um geneticista e biologista molecular americano, e Frank Staley foi geneticista e biólogo norte-americano. Esses dois confirmaram a replicação semi-conservadora proposta por Crick em um experimento utilizando centrifugação com gradientes de soluções de cloruro e Celsius. Cultivaram bactérias em um meio que continha o isótopo 15 para marcar as cadenas de ADN.
progenitora, después cambiar el medio por uno que contenía 14N, e se permitiu que as células se replicaram uma sola vez com a finalidade de que o ADN recém-replicado incorpora nitrógeno. Hamilton Smith, Daniel Natanz e Werner Arber. Hamilton Smith foi microbiologista, Daniel Natanz foi um microbiologista e o Werner Arber foi molecularista. Eles descobriram o sistema de restrição das bactérias. Descobriram que as bactérias infectadas por um vírus, elas liberam uma enzima, que é a enzima de restrição, que os inativam ao cortar-se sequências de ADN e, simultaneamente a este ataque molecular, a bactéria libera outra enzima que modifica quimicamente as bases de seu próprio ADN, evitando que a enzima de restrição o corte, produzindo uma autodestruição. Wold, Martin, Temme e David Baltimore. De maneira independente, descobriram uma nova enzima denominada transcriptasa inversa ou retrocriptasa, com função de ADN polimerasa dependente de ARN. Demonstraram que o genoma de ARN dos retrovírus era copiado a uma molécula de ADN de doble cadena por la ação de la transcriptasa inversa durante a infecção deste vírus. Karen Mullis. Ele era um bioquímico e desenvolveu uma técnica inovadora que revolucionou a investigação em biologia molecular. Na reação em cadena de la polimerasa, que é a Polymerase Chain Reaction, que é PCR, ela desenvolveu uma técnica inovadora que revolucionou a investigação em biologia molecular. E la reação em cadena de la Polymerase Chain Reaction, a PCR tem múltiplas aplicações como a identificação de indivíduos a partir de amostras de sangue ou saliva, utilizada em ciência forense, e a sequenciação de genes de todo tipo de organismo. Primeiro tratamento de terapia genética com êxito em ninos. Na década de 1980, se propiciou o advenimento de la terapia gênica, o uso de genes para o tratamento de enfermidades. Essa estratégia terapêutica se consolidou em 1989, quando se levou a cabo o primeiro protocolo clínico. O síndrome de imunodeficiência combinada grave por defeitos de la enzima denominada deaminasa, ADA, foi a primeira enfermidade tratada com terapia gênica. Projeto del Genoma Humano 1990 foi um projeto internacional de investigação científica com o objetivo fundamental de determinar as sequências de pares de base que compõem o ADN e identificá-las à proximidade de 30 mil genes em genoma humano, desde um ponto de vista físico e funcional. E na primeira etapa, a elaboração de mapas genéticos exigiu o desenvolvimento de novas técnicas de sequenciação para poder abordar todo o genoma. O genoma humano está constituído por 3 milhões de pares de base. Existem 2.500 genes codificantes. A homologia na sequência do ADN entre indivíduos é de 99,99%. A espécie mais cercana filogeneticamente ao ser humano é do chimpanzé, 99,9% de homologia em sua sequência de ADN. Clonação do primeiro mamífero Clonação do primeiro mamífero. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Dolly foi uma ovelha resultado de uma transferência nuclear desde uma célula donante diferenciada de uma glândula mamária a um óvulo não fecundado e anucleado. A Dolly, ela ficou durante todo o seu nascimento no Instituto Roslin de Edimburgo, na Escócia, onde ela foi criada e ela ficou sendo estudada conforme ela ia fazendo o seu envelhecimento. Porém, a Dolly ela só viveu durante 5 anos, porque ela desenvolveu uma enfermidade crônica degenerativa e que, apesar da raça dela, que era da raça Finn Dorset, a que pertencia a Dolly, eles tinham em média de viver de 11 a 12 anos,
mas como ela teve uma doença pulmonar, ela teve de ser sacrificada aos 8 anos de idade. E foi isto.